Olá, acolhimento. Mais uma vez estamos aqui para contemplar a todos com o estudo do Evangelho. Eu e meu colega aqui de todas as horas, Nilson Freire. Diga oi para a turma, Nilson. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, vamos aqui abrir um espaço para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos dar continuidade ao capítulo 1, e Mari vai transcorrer a oração, né, Maria? A gente vai continuar aqui a nossa videoaula. Nos acompanhe. Vamos orar, meu povo. Vamos entregar nossos corações a Deus, pedir para que Ele possa nos dar a paz, a tranquilidade de todas as horas, que Ele aquiete as nossas mentes, para que possamos melhor absorver esse momento de estudo. Agradecendo também aos mentores espirituais do nosso grupo, acolhimento da nossa Casa Nepom, que estão sempre junto com a gente, nos favorecendo, nos intuindo no estudo. E agradecendo, gente. Agradecendo muito de coração. E em meio a tudo isso, damos continuidade aos nossos estudos, alimentando a nossa alma com os saberes do Mestre Jesus. Sendo assim, vamos dar início ao nosso estudo e permite que Deus permita que tudo saia tranquilamente. Que assim seja. Vamos lá, Nilson. Para fechar o capítulo 1, nós vamos abordar a aliança da ciência e da religião. E eu vou ler aqui um trecho desse item para que possa desenvolver nossa conversa, tá certo? A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que Deus é, que é Deus. Não pode contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser contemplados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem-se de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levantar enquanto elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso, então não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se ele não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Vou parar aqui um pouquinho para a gente discutir um pouquinho mais sobre isso. A gente costuma dizer que a nossa doutrina, ela é fadada à fé raciocinada, ela é doutrina, ciência e fé. Então, fica mais, o elo fica mais apertado, porque a gente tem aí os estudos, né, do imaterial, cada dia que passa mais sendo atestados pela ciência e tendo as comprovações que o mundo imaterial caminha lado a lado com o material. Há pouco tempo atrás, eu vi uma matéria onde foi feito um teste com as obras de Chico Xavier. Uma inteligência artificial que conseguia ali descobrir, em meio a um grande volume de material, identificar se havia ali uma repetição de informações, se ali teria apenas uma essência de um pensamento só. E o mais legal de tudo isso, que foi descoberto justamente que era impossível
né, ter ali obras criadas por uma única mente pensante, que de fato atestava que era uma obra realmente de origem de muitas outras personalidades ali. Isso foi interessante. Por hora, posso até depois compartilhar com a turma esse link para que possa acessar essa matéria, que eu achei fantástica. E não somente com a obra de Chico, não, teve outros autores que passaram por esse tipo de análise dessa ciência artificial, desse computador, que faz essa varredura de obras de literatura. E então, o que você pode complementar essa minha fala, Nilson? Acho isso muito interessante. Eu não conhecia essa pesquisa. Se você tiver o contato dela, era bom a gente publicar. Mas o que a gente percebe, Mari, é que a ciência e a religião andaram brigadas, né? Cada uma anulando a outra, pelo que a gente viu aqui no texto. Mas hoje nós estamos percebendo, não, que tanto a ciência como a religião, à luz da doutrina espírita, ela vem comprovando essa dualidade, né? Que elas, uma e a outra, vem uma ajudando a outra. A gente vê isso quando a doutrina espírita nos diz que existe mundos habitados, né? E a ciência hoje vem nos dizer que é matematicamente impossível não existir vidas em outros planetas, certo? Porque existem bilhões e bilhões de galáxias no universo. Nós pertencemos a uma galáxia, que é a Via Láctea, né? E no nosso sistema, na nossa galáxia, há vários sistemas solares. E se há vários sistemas solares, há vários planetas. Isso só na nossa galáxia. Você imagina que existem outras centenas de milhares de galáxias no universo. Seriam o quê? Vazias? Não, a ciência hoje já diz que isso seria impraticável. Então, a doutrina espírita vem dizer, não, como assim Jesus, no próprio Evangelho de Jesus, vem dizer, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, o que são essas moradas, né? Então, essas galáxias, esses mundos aí afora, no universo, são moradas do nosso Senhor. Então, a gente está vendo que mais fácil, a gente vai ver a ciência e a religião vão se completar. Uma desmentiu a outra em uma certa época, e agora uma sim vai comprovar a outra. É o que a gente está vendo aqui no nosso texto, aqui, o que a gente está vendo na prática. Verdade, Nilson, é isso mesmo. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Então, faltava com que encher o vazio que as separava. Um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Então, uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez, e a fé dirigisse a razão. E esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Então, você falou certeiramente desse quesito. E é basicamente isso. Hoje em dia estamos caminhando lado a lado a fé e a ciência, certo? Então, tanto é que muitos daqueles que agiam como São Tomé, hoje estão realmente compreendendo que é inegável, né? Essas muitas casas, muitas moras na casa do meu pai. Está se encontrando justamente água, né, em outros planetas, e entendendo-se que sim, pode haver uma forma de vida que seja diferente da nossa. Isso é fantástico. Deus é perfeito em tudo. Só temos nós que exclusivistas de achar que só existe a gente, né? Justamente. Há várias moradas na casa do nosso Pai, e Jesus já tinha nos alertado, e a ciência um dia vai comprovar isso materialmente. Mas me chama a atenção também, Mário, que ele mostra que a cada ciência ela tem o seu ponto de estudo. Na nossa parte, a doutrina espírita, ela estuda o mundo espiritual, né, a sua relação com o mundo material. E a ciência materialista
ela estuda a matéria. Então, cada uma tem um foco de estudo. E com isso, com essa união desses dois pontos, chegaremos, sim, a uma conclusão racional e lógica que só a doutrina espírita pode nos esclarecer. E que a ciência já está se espiritualizando também. E assim como a doutrina espírita, ela também foca numa ciência materialista, que ela explica a origem da matéria, a ciência materialista um dia também vai ensinar, vai conseguir chegar a essa origem espiritual, assim a gente acredita. Com certeza. Então, Nilson, com isso a gente pode, né, avançar um pouco mais nas instruções dos espíritos e adentrar no tópico da a nova era, que é o item 9. E nesse item tem tem o seguinte achado: Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a achar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Então, a gente pode perceber aí que justamente esse processo de transição de Moisés está sendo líder daquele povo naquele instante para trazer a verdade que vem do alto, tinha essa intenção de mostrar que os deuses daquela época, de materiais, né, aqueles não eram o Deus verdadeiro que poderia de fato salvar aquele povo e colocar no caminho, né, do seu crescimento. E graças a Moisés, assim também como a gente agradece também a Kardec e a outros, não diria profetas, né? Mas por que não também dizer profetas que vieram trazendo essa missão do Cristo e abrindo o caminho para que a gente pudesse ter toda essa aprendizado de riqueza de conhecimento para despertar, para justamente acordar e não mais precisar cultuar deuses de matéria. Esse único Deus de amor, o único Deus de justiça, o único Deus que não erra, que não é falho, que a gente de fato nunca vai ficar desamparado. Então, esse é o processo da nova era, esse aprendizado, essa nova etapa que se inicia para esse povo que saiu do Egito e que hoje, quem é esse povo? Não todos nós, espalhados, né, cada um em uma fase. Hoje, com a advento da doutrina espírita, se conhece, sabe, do processo de reencarnação, e cá estamos nós ainda, tentando nos desvencilhar daquele homem velho que ainda adora imagens, que ainda é ritualista e que ainda não consegue encontrar fé no tamanho do grão de mostarda para conseguir passar pelas dificuldades da vida. Passo para você aí essa bola. Não, você deixou bem claro aí, vamos dar uma esticada, porque esse assunto é bem grande e interessante. Pode ir. Para mim ficou ótima essa explicação. Tem que. Tá ótimo. Pois é, então vamos aprofundar mais um tiquinho aqui, né? Logo a seguir, temos um trecho que aborda que a moral de que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos, que ela se propunha a regenerar. E esses povos, sendo selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar o inimigo notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências. A inteligência deles, muito atrasada, se achava em imoralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual que apresentava, então, a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentimentos do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. A gente pode perceber que até hoje nossos irmãos de outras frentes religiosas ainda vivenciam essa prática. Então,
nós temos a visão de não sermos preconceituosos e entender o tempo. Olha só o que a gente estava falando aqui na última aula, do amadurecimento dos espíritos, né? Da gente em si. E cada qual está no seu tempo ainda, e logo vamos todos chegar a esse mesmo patamar de compreensão de que não se faz necessidade do materialismo para alcançar a Deus. E esse é o passo que Moisés conseguiu com destreza executar. E mesmo ele não se sentindo digno de ir até a terra prometida, ele descansou ali, tendo cumprido seu papel, mas a consciência latejava de que sabia que havia ali seus excessos pertinentes da sua compreensão, mas que ainda assim o propósito era digno, era de Deus. E agora vem a fase de Cristo, né? Que foi o iniciador da mais pura e da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que foi de renovar o mundo, aproximando os homens. E como isso é difícil até hoje, né? Temos essa visão, essa aproximação de irmandade, de conseguir perdoar de coração limpo, sem guardar, sem que isso seja o entrave do nosso deslanchar espiritual. Ainda estamos nesse patamar ainda, entre aproveitar os ensinamentos que a nova era da doutrina espírita vem nos trazer, que foi implantada lá atrás com Cristo. Ainda é difícil sair desse entrave, não é verdade, Nilson? Justamente, a gente percebe como a gente vai crescendo gradativamente, né? Na época de Moisés, existem os holocaustos, né? Os sacrifícios, né? Então, Moisés tentando ali espiritualizar a humanidade através do Deus único, através do decálogo, né? O não matarás, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, vem Jesus com a lei de caridade, de amor. Então, a gente vê que a gente vai crescendo de forma gradativa. E o que Deus quer? Deus quer nos tocar na nossa espiritualidade. É que nós vamos ver com o Espiritismo. O Espiritismo, ele nos transforma em seres espirituais. Nós devemos, sim, adorar a Deus em espírito, porque somos espíritos. Viemos de um mundo espiritual e transitamos no mundo material. Então, Moisés, Jesus e o Espiritismo, para que nos transformemos nesse ser espiritual. Perfeito. É justamente isso. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza e está certo de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. E o vosso mundo se perdia a ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristão, o coração do amor tem de caminhar unidos à ciência. Então, o reino do Cristo, passados que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Então, é um trecho que eu acho muito bacana, que consta aqui nesse item do Evangelho, e que vai propiciar, no item 11, a fala de Santo Agostinho. E é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo, que manifesta ser 15% da parte. Temos muitas passagens de Santo Agostinho, tanto no catolicismo quanto no Espiritismo. O Evangelho é riquíssimo de trechos onde Santo Agostinho traz vários relatos e mensagens para a gente. E, Nilson, esse item de hoje, essa aula de hoje, cabe ainda mais uma outra aula, porque ela é rica em ensinamentos para a gente, e que a gente não vai conseguir contextualizar tudo. Vai deixar aqui para o pessoal de casa conseguir avançar um pouco mais na leitura e traçar um entendimento, e sim recorrer ao nosso grupo de WhatsApp para poder fazer, né, as suas considerações conforme o seu entendimento. A gente vai continuar trocando essas informações, porque é dessa forma que a gente cresce, compartilhando os entendimentos, né? Ninguém é detentor da verdade. E não é de forma imediata que a gente aprende. A gente vai ler e reler capítulos do Evangelho de outras
outras livros da doutrina espírita, e cada vez que a gente vai ler, vai estudar, vai aprender um pouco mais, e a mente vai se descortinar, e vai se ter novos traçados. E é isso que a gente quer trazer para o pessoal de casa, correto? Correto. Então, a gente percebe que o progresso intelecto, moral e espiritual do ser é gradativo. Então, nada de querer beber da fonte de uma vez só. Então, é preciso, sim, estarmos atentos à leitura do Evangelho, pontuando, tirando nossas dúvidas, estamos aqui à disposição. Tem lá o canal do YouTube, que você pode deixar as mensagens, ou até mesmo no WhatsApp, se quiser mandar, para logo mais no nosso próximo encontro, a gente poder tirar as dúvidas. Certo? Corretamente. Então, é isso que fica aí para o pessoal de casa. Aproveitem, né, esse presente de Jesus, que é a doutrina espírita, que é o espiritismo, e vamos aí, né, levantar esse véu do esquecimento, e começar a enxergar o que tem a nos produzir o crescimento espiritual, que é essa transformação moral. Nilson, eu vou pedir para você fechar essa nossa aula de hoje com uma prece final, tudo bem? Vamos lá. Vamos encerrar então. Vamos agradecer. Eu quero agradecer a vocês e a todos que estão nos acompanhando. Jesus abençoe a todos, a nossa casa, os nossos trabalhos, nossos grupos de estudos, o nosso país e o nosso planeta. Abençoa-nos, Senhor, e nos fortalece à luz do seu Evangelho, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Até a próxima aula, pessoal. Obrigada, Nilson. Vamos nessa. Valeu. Tchau. Obrigado, Mário. Tchau.